O Congresso está sempre em crise. É crise, crise, crise. Eles adoram crise, né? Mas o Lula, que é um sujeito estadista, que é um brasileiro de verdade, que preza o Brasil, as instituições brasileiras, o povo brasileiro, mas que muita gente não reconhece isso, infelizmente, tanto de um lado quanto de outro, ele busca parcerias. É o executivo com o legislativo, pró-povo, para o povo, com o povo brasileiro. Olha, gente, classe trabalhadora aí, anota, tá? Domingo e família é um direito humano, não é mercadoria, não, tá bom? Vamos lutar, vamos continuar essa luta. Pessoal, olha assim, trabalhar 6 por 1 não é fácil. Eu trabalhei muitos anos da minha vida na fábrica, desde a adolescência. Não é fácil você encarar certos trabalhos. Por exemplo, trabalhar numa siderúrgica, como eu trabalhei, é muito duro, numa empresa. Mas também trabalhar no comércio não é fácil. Trabalhar na marinha mercante, como eu trabalhei, eu não vou nem falar, porque você mora no emprego, é uma desgraça. Pessoal, quando você fica submetido muitas horas de trabalho, a tua saúde vai pelo ralo. O pouquinho de dinheiro que você tem, você gasta quando você não consegue o atendimento médico na hora, quando você não consegue um remédio porque falta de farmácia gratuita de uma maneira ou de outra, você vai ter que comprar, porque a sua saúde vai acabar sendo prioridade, ou a saúde dos seus filhos, da sua família. Gente, é uma reação em cadeia que desgraça a vida de todo mundo, inclusive a economia, porque o sujeito, o pouco que ele ganha, ele não tem nem tempo para gastar mais. Ele gasta o mínimo necessário, que já é bem pouco, mas ele podia gastar um pouquinho mais se ele tivesse mais tempo, mas ele não tem, porque ele podia tomar um sorvete, ele podia comprar um doce, uma pipoca para a criança, tudo isso alimenta a economia. Então, para a gente falar, em todos os níveis, ajuda. A saúde do sujeito melhora. Se a saúde dele melhora naturalmente, porque ele tem uma vida mais estável, mais saudável, obviamente que não vai inchar, não vai sobrecarregar o sistema de saúde. Claro, remédios também não. Você está reclamando aí, você da direita, que se gasta muito dinheiro com remédio de graça, vai se gastar menos remédio de graça, entende? São milhões de trabalhadores nessa situação, não é um nem dois, não, gente. São milhões de trabalhadores. Então, pessoal, presta atenção. Fim do 6 por 1, para o bem de todos. Escreve aqui no chat, por favor, o que você acha disso. Vamos para o bloco 2? Vamos lá, então, né? Haddad e o desemprego no Brasil. Isso, o desemprego no Brasil bateu recorde. É, você vai ver aqui. E você está comemorando, Reginaldo, por que se o desemprego bateu recorde? Eu vou explicar, vocês não deixam eu molhar o bico. O nosso segundo fio de hoje, gente, é sobre a economia. O ministro Haddad, ele está deixando o Ministério da Fazenda, tá? Olha, vai ter muita gente feliz, aqueles web comunistas, estou falando para os web da nossa, que se diz, pelo menos se diz, né, de esquerda, porque eu vou falar bem a verdade, eu estou tão cansado, que eu nem considero mais essa turma de esquerda, não, porque para ser de esquerda você tem que, sabe aquela coisa, não adianta você carimbar um carimbo vermelho na testa, vestir uma camisa do Che, essas coisas. Só isso não basta. A sua atitude, a sua coerência, a relação que você tem com a vida, com as pessoas, com os companheiros, o respeito que você tem com os companheiros, diz muito mais sobre você do que simplesmente uma camisa que você veste ou um carimbo que você meteu na testa, ou aquilo que você fala. Então, a prática é o critério da verdade. Já ouviram isso? É. Então, olha só, muita gente aí
vive dizendo que o Haddad é um neoliberal, é um traidor do povo, é um cara que não está nem aí para o povo. Bom, então esse povo deve estar muito feliz, por quê? Porque o Haddad está deixando o Ministério da Fazenda. Só que ele deixa o Ministério da Fazenda com o desemprego 5,2%. Ah, mas aí alguém vai dizer assim, poxa, mas os critérios do IBGE mudaram, então o IBGE hoje ele não considera plenamente todo mundo que está desempregado, porque tem critérios no IBGE que diz respeito somente às pessoas que estão procurando emprego. Se a pessoa não está procurando emprego, ela não é considerada desempregada, porque ela desistiu de ir para o mercado de trabalho. Então, ela não está mais à disposição do mercado de trabalho, então ela não é desempregada. É uma lógica que foi colocada, e não foi colocada pelo governo Lula, tá? Diga-se de passagem. Mas, enfim, mas independente disso, que eu sei que é um problema, é sim, mas baixou bastante, tá? Aí, por esse critério, realmente tem mais gente desempregada? Tem, a gente está, mas baixou muito, muito. Tecnicamente, 5,2% é pleno emprego, tá ali na faixa onde o capitalismo considera como pleno emprego, que é uns 5% mais ou menos, né? Tá, beleza, mas baixou e tende a baixar mais, tende a melhorar mais. É o menor índice histórico de quem está sem trabalho, mas está procurando vaga, porque é esse o critério, né? Olha, gente, isso não é pouca coisa. Diante das dificuldades, diante de um banco central que não estimula, que puxa o freio de mão da economia, o Ministério da Fazenda, o governo Lula, conseguiu um feito que não é muito fácil de conseguir. Viu? A inflação também baixou. Gente, o salário médio subiu, porque as pessoas. A atividade econômica aumentou, então o salário médio subiu. Se o desemprego baixa, o salário médio tende a subir também. Por quê? Porque você tem aí, a pessoa tem mais opções de emprego, e ela pode barganhar mais, melhores salários, né? Claro, você tem muita gente desempregada, o patrão paga o quanto quiser, né? Você tem menos gente desempregada, fica melhor para o trabalhador. E é essa a situação. Olha, e o salário médio está em 3.574, é o maior já registrado. A inflação está ali em 4,26%, tá? É a mais baixa também em 7 anos. Olha só, gente, nós estamos falando aqui de números que estão batendo recordes aí de 5, 10, 15 anos, 12 anos. É muita coisa. Se vocês forem comparar, para a gente comparar, por exemplo, com os últimos governos da direita, que gosta de falar muito, o Haddad bateu em menos de um mandato completo, todos eles. Bateu o Temer, bateu o Bolsonaro, enfim. Porra, olha só, gente. Mas o Banco Central ainda tem uma taxa Selic muito grande, que é 10,75%. É muita coisa. É muita coisa. Porque, assim, na prática não é só 10,75%. Tá? Essa é a base da Selic, mas aí você chega lá no banco, tem o tal do spread bancário, essas coisas que eles são bonito, né? O juros vai lá para cima, porque daí eles contabilizam um monte de coisas que eles dizem que são riscos daqui, dali, enfim. Mas quanto mais alta, mais difícil de se pegar crédito, mais difícil de se investir. Por isso que eu falo, com uma taxa de juros dessa, tão pouco convidativa ao investimento em produção, porque é muito mais fácil se você ter um dinheiro, você vai investir no quê? Você vai comprar uma padaria ou você vai para o mercado financeiro para ter lucro fácil? Sem precisar contratar ninguém, sem precisar comprar máquinas, equipamentos. Se o juro está muito alto, óbvio que você vai olhar e vai falar assim, porra, cara, se eu posso ter o mesmo rendimento que eu teria aqui, tendo que, porra, comprar máquina, empregar gente, pagar gente, administrar tudo isso e tal,
Pô, aí é só aquele cara que tem muita convicção, entendeu? O que já está aí, enfim, já está ganhando bastante, mas para quem para investir é difícil, para você reinvestir é difícil, cara. Comprar um equipamento novo, uma importação, é complicado. Então o Banco Central puxa o freio de mão na economia com essas taxas muito altas. E é muito alta, porque se a inflação baixa, veja bem, nós estamos aí 4%, 4,6%, 10,7, vamos aí arredondar, porra, dá 6 de juro real, né? Porque você tem que descontar a inflação. Então dá 6% de juro real. É uma taxa muito alta. Então, gente, olha, tem espaço, porque a inflação está caindo, porque a atividade econômica está indo, porque o tal do arcabouço fiscal, essa coisa da responsabilidade fiscal que a elite tanto gosta de cobrar, ela está lá controlada, então não existem motivos mais, tá bom? Bem, vamos falar aí, vamos, para a gente ser bastante conservador, não é baixar de 10 para 5 direto, não, não dá para ficar tão alto assim, né? E a perspectiva econômica também ela é otimista. Tá? Os entendidos, a galera do mercado, aí, do mercado que estuda isso profundamente, olha a expectativa futura, o futuro aí próximo, médio prazo, como esse crescimento sustentável. Tá? O Lula, na sua terceira gestão, está aí com uma credibilidade muito grande. Ele está reconstruindo a economia brasileira, ele está colocando inclusão social, ele está lutando contra a precarização.